Olá, turma! Dando continuidade à nossa disciplina de práticas para uma ação gestora inovadora. Hoje eu venho conversar com vocês sobre algo que deveria ser elementar nas escolas públicas, que é a base da democracia, mas a gente ainda tem muito a caminhar, que é a participação. Então, estou trazendo essa ideia de participação efetiva, tá? Bidirecional, com corresponsabilidade, como parte da inovação incremental, parte da inovação possível nas nossas escolas, tá? Então, a gente vai fazer uma releitura de umas bases da gestão democrática para poder compreender essa associação que eu trago da participação com a inovação. Ok? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. O título da nossa aula é Inovação e Participação, Desafios para a Gestão. E aí, gente, os objetivos são identificar os elementos da gestão participativa e democrática e reconhecer que a inovação se funda na participação e caracterizando os principais desafios da gestão para garantir essa mesma participação, porque ela não está dada, ela precisa ser construída, negociada por meio do diálogo. A gestão participativa é um compromisso com a democracia. Democracia é essa que estamos vivendo esse ano de 2022. Na verdade, não começa no ano de 2022, mas esse ano em especial, por conta de eleições, é um tema, uma pauta importante para a gente parar, analisar com muita sobriedade e pensar com menos paixão como chegamos ao ponto de ter nossa democracia questionada. Muito provavelmente porque temos pouquíssima experiência com a democracia, mas vamos ver tudo isso. Então, para pensar uma gestão democrática, eu trouxe aqui alguns pilares que até uma Passos Veiga traz esses pilares do processo democrático por meio da gestão participativa. Então, precisamos ter ética o tempo todo, pessoal. Não é ética em dados momentos, é coerência, então é ética de todos os ângulos. Solidariedade, compromisso, empatia, equidade, um coletivo atuante, maturidade social, que também não está dada, é uma construção cotidiana, orientação com controle, mas não um controle que é inflexível, não um controle que é rígido, mas é o controle que se ancora no planejamento, que conversamos na aula passada, na semana passada. A responsabilidade conjunta, essa responsabilidade conjunta é a base da participação, tá bom? E todos esses eixos e características da base da participação dos processos democráticos, como funciona na escola pública? De onde vem a ideia de democracia na escola pública? Olha de quando é? 1988, a nossa Constituição Cidadã. Já estava lá a menção à gestão democrática nas escolas públicas. E, no entanto, quanto tempo nós demoramos para começar a dar passos nessa direção? As mudanças de cultura, elas não são ágeis, elas são lentas. Então, se nós tivermos anos e anos de autoritarismo, ainda ficam resquícios, até compreendermos em que direção temos que ir, os resquícios são muito presentes, porque foram base da nossa formação anterior. Não existe participação que seja pontual, tá? Ela precisa ser completa, única, ela não pode ser parcial. A escola só garante a democracia se garantir o sucesso escolar. Então, qual é a importância da escola? Garantir a aprendizagem dos alunos. Se nós não estamos conseguindo dar conta do sucesso escolar dos nossos alunos, esse processo democrático não está acontecendo, porque está sendo excludente. Se eu deixo excluído, mesmo que seja uma parcela pequena dos alunos, já não estou sendo democrática. A escola não está sendo democrática, porque é excludente, está sendo excludente. A gestão democrática nas escolas públicas auxilia a implementação de órgãos colegiados. Conselho escolar, que é obrigatório, Grêmio estudantil, então é auxiliar, mas não tentar controlar, porque tem que ser uma ação que venha dos alunos e coordenada pelos alunos. Eles precisam aprender processos democráticos na escola e convocar os alunos para o conselho de classe não apenas em determinados momentos, mas participar do início ao fim.
não é desafiador, nós sabemos que muitas escolas chamam para participação parcial dos alunos. Não existe, isso não é um processo democrático. Trazer a família para dentro da escola, mas trazer a família para a escola, participar efetivamente, não apenas para pedir ajuda, não apenas para algo clientelista, assistencialista, não apenas por conveniência da escola, mas participar, fazer esses responsáveis se sentirem copartícipes do pedagógico também. Garantir a transparência das ações, dos resultados, do orçamento, tá? E aí, essa participação, que é um elemento primordial da inovação das escolas, ela vai demandar a corresponsabilidade entre os sujeitos, porque vai ser essa corresponsabilidade bidirecional que vai trazer sustentabilidade para a inovação. Tá? Porque essa inovação, para ser permanente, ela precisa que o coletivo compre, que o coletivo atue nessa direção. E o coletivo só atua se houver transparência, coerência, ética, empatia, todos aqueles eixos que eu mostrei naquele gráfico modelo Colmeia. Então, a inovação só se realiza por meio do coletivo. Uma ação individual ela não vai alterar a cultura da escola, não de forma permanente. E aí eu trago aqui alguns desafios da gestão para garantir essa participação, porque, embora eu traga como a base para a inovação, como o sustentáculo para a inovação nas escolas, eu sei, é verdade, não é fácil garantir a participação. Há muitos obstáculos, não vou chamar de intransponíveis, mas que dificultam bastante. Então, eu trago para a gente conversar aqui. Nós temos a vulnerabilidade da jovem democracia, que já não posso falar que é tão jovem, mas ela já está sendo questionada, já tem alguns anos. Ela está sendo fragilizada de diversas formas, também por meio das fake news, deepfakes, e os usos e mau usos das redes sociais. Fragilização da verdade, rejeição à noção de política, essa ideia, não gosto de política, não quero saber sobre isso. Alguém está tomando posse e protagonismo quando a gente abre mão dessa nossa responsabilidade de assumir, sim, a política. Somos todos seres políticos e a escolha de não querer saber o que é política e o que está acontecendo é também um ato político e que traz consequências, a gente precisa saber disso. Desconhecimento dos fenômenos históricos, quando nós desconhecemos os processos e fenômenos históricos, a possibilidade de errarmos nas nossas ações é muito maior, porque não temos um olhar do todo, de como a sociedade evolui, que não é de forma linear, há idas e vindas, retrocessos, que fazem parte. Alguns desses desafios ainda, garantir laicidade. Preocupante, pessoal. Vocês inauguram alguma reunião de paz com alguma oração, e etc, etc? Muito cuidado. Vamos tirar isso das nossas ações. O gestor, a equipe gestor, influencia diretamente seu corpo docente, a comunidade escolar, nas suas escolhas. Então, sejamos a escola laica. Laica. Vou bater nessa tecla, ok? Reconhecer e exaltar a autoria alheia o tempo todo, delegar a autoria alheia, isso é ética. Dispor de momentos comuns a todos os professores, eu sei que isso aqui é um grande problema, principalmente quando estamos falando de uma escola que trabalha com ensino médio e os anos finais do ensino fundamental, que são vários professores. Então, conseguir esse momento de convergência para fazer planejamento participativo, para pensar o PPP, não é fácil para os gestores. Então, eu entendo que esse é um momento desafiador para garantir a participação, mas é possível negociar com o corpo docente, se eles possuem outra matrícula, outro emprego em outra instituição. Há possibilidade de negociar, desde que eles se entendam como pertencentes daquele corpo, daquela comunidade realmente. Tá? Então, eles se vinculam à instituição, abrindo esse canal de diálogo para uma negociação. E aí, uma sugestão do Boaventura Santos é que nós temos que formar rebeldes competentes. Competentes.
tá? Passa pela crítica, mas não a crítica esvaziada de sentido, não a crítica "eu sou cri-cri", a análise profunda, complexa dos fenômenos, de forma fundamentada, tá? Precisamos formar nossos alunos para liderança democrática. Compreender, para isso, nós temos que ser coerentes com a democracia. Então, a ação do gestor, ela reflete se ele é ou não democrático. Não basta haver eleição para diretor. Isso é um dos pilares do processo democrático da gestão. Não garante a democracia o tempo todo. Gestão democrática vai para além disso. Então, a sua postura, a equipe gestora, diz muito de como você compreende os processos democráticos. Então, sejam coerentes. Sejam coerentes. Convidar os responsáveis à participação das atividades pedagógicas desde o planejamento. Outros caminhos para pensar essa gestão que ancora a inovação à participação. Estimular o trabalho com gêneros textuais adotados no campo político. Ata, parecer, redação de projetos de lei, trazer para a escola, trazer para as aulas, de forma interdisciplinar, ou mesmo dentro da disciplinaridade, não tem problema, mas trazer esses gêneros também para serem comuns aos alunos, familiar aos alunos, porque vai ser um dos caminhos para fazer com que eles se interessem pelas mudanças na sociedade. Incentivar a convergência entre os letramentos. Letramento digital, eu sempre bato nessa tecla, nosso curso tem essa base da inovação e tecnologia. Letramento político, que é sim se interessar por política, por se posicionar, compreender e também formar nossos alunos para esse letramento político. Linguagens, isso aí a gente já tem muito claro na nossa escola, como a gente vai pensar esse letramento no campo da linguagem. As tecnologias digitais como uma das bases. E aí, pessoal, eu encerro essa aula pensando com vocês a importância da participação enquanto base para a inovação. Uma inovação que só se sustenta por meio do coletivo. Para isso, a gente tem que fortalecer as bases democráticas do letramento político, que sim vão estar ligadas diretamente à inovação na escola. Ok? A gente se vê na próxima aula.